Oi, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu não sei se muitos de vocês são como eu. Eu confesso, para mim fazer esse vídeo agora, assim, me mostrando, foi maior dificuldade. Só que eu resolvi fazer natural, sem precisar de passar maquiagem. Como diz, né? Só passei um batom. Porque às vezes a gente quer nos ver de outra maneira. Às vezes a gente acha mais bonito, né? Quando a gente está mais maquiada, mais arrumada, pra gente se aparecer, para as pessoas nos ver. Só que Deus nos fez original. E Ele nos ama como somos, imperfeitos. Cada um tem um defeito, cada um tem uma fraqueza. E Deus, Ele nos ama assim, original. É o inimigo que às vezes fica jogando seta na nossa mente, querendo nos fazer ser diferente, querendo nos fazer aparecer melhor para a sociedade. Eu tenho tido muita experiência com o Senhor. E eu aprendo que quando a gente se apresenta mais natural para Deus, a gente se demonstra ser o que a gente é para Deus. Ele vai lá e trabalha a nossa vida. Ele vai lá e trabalha nossas fraquezas, como ele mesmo falou para Paulo, né? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Eu, às vezes, alguém viu um vídeo, né, que eu preguei esse dia na igreja, um pouquinho do que eu preguei, né? Eu preguei mais tempo, só que meu marido gravou um pouco, né? Eu tava orando, meu Deus, e mostrei ele a minha agenda. Falei com ele que eu estava disposto a fazer a obra dele. E Deus, pela bondade dele, né? Ele fez a missionária me convidar para levar a palavra à igreja dela. E por incrível que pareça, eu estava fazendo a campanha do Salmo 51 e sobre Josué 6, sobre as muralhas. Eu estava colocando o meu casamento, a minha família nas mãos do Senhor. E eu fui convidada para falar exatamente sobre isso, sobre família no altar. Então, e quando eu li o texto, Deus fez eu prestar atenção em Raabe, que Raabe era uma mulher, aos olhos humanos, era uma prostituta, uma mulher impura, pecadora. Só que, porém, quando os espiões foram lá em Jericó, né, 2 espiões enviados, né, que Josué mandou para ver como é que estava Jericó, né, para eles destruir lá, Raabe, né, hospedou na casa dela e ela escondeu esses espiões para o rei não matar eles. E Raabe fez um acordo com eles, ela protegeu eles, né, livrou eles da morte, colocou a vida dela em risco. O rei poderia, né, ficar sabendo da real verdade, que ela falou que os homens haviam ido embora, né, poderia o rei descobrir que era mentira dela e ter matado ela e a família dela primeiro. Só que ela, pela fé, ela escondeu eles e fez um trato com eles para eles salvar a família dela e ela salvar, né, no caso, os irmãos, as irmãs, a mãe, o pai e a família dos parentes dela. Aí eles fez esse trato. Quando Josué foi lá, né, destruir Jericó, que no caso esse trato eles fez em Josué 2 e Josué 6. Quando ele foi lá destruir a cidade de Jericó, poupou a casa da Raabe, porque Raabe marrom uma fitinha vermelha, né, na casa para identificar. E todos aqueles que estavam dentro de casa, com ela, no caso, foi poupado da morte. E Raabe foi com o pessoal. Só que em Josué 7 mostra o pecado de Acã, né? Acã, a ordem de Deus era para destruir tudo. E as únicas coisas que era para proteger, né, era prata, essas coisas de valores como oferta a Deus para a casa do Senhor, né? No caso. Só que aí Acã pegou e cobiçou a capa da Babilônia, né? E outras coisas que ele viu de valor.
pratos e tudo, escondeu na tenda dele. Só que aí, quando eles foram lutar na cidade de Ai, o pessoal, né, não teve sucesso, porque Josué tinha pedido os homens para ir na cidade de Ai para ver, né, como é que seria. Eles falaram assim que, pelo que eles viram, 3.000 homens só já seria o suficiente para ganhar essa vitória, né, para dar, no caso, para esse povo conseguir essa vitória. Só que Josué mandou ele falou de 2 a 3.000. Josué mandou 3.000 homens e 36 morreu. Josué rasgou suas vestes, orou a Deus, se prostrou, né, o rosto em terra. E à tarde Deus falou para ele se colocar de pé, para ele se levantar, e falou sobre o pecado de Acã, o que Acã havia cometido. Na verdade, Deus falou que alguém deles tinha cometido esse pecado. Josué chamou as tribos, as famílias, descobriu que era da tribo de Judá, que no caso foi mostrado que seria Acã. E Acã confessou, né? Só que aí Acã pegou, e por causa desse pecado dele, ele, a família dele toda, né? No caso, as filhas e os filhos e os animais, morreu a pedrada, e depois eles colocaram fogo. Então, no caso, o pecado de Acã foi tão grave que Deus havia falado que não era para fazer aquilo, que se fazesse, né, alguém pegasse alguma coisa no caos, a pessoa ia ser punida, né? E o salário do pecado é a morte. Só que Acã era um homem que estava, no caso, ele tinha ouvido Moisés pregar, tinha ouvido Josué, e ele acabou, né, fazendo com que a família dele tivesse essa ruína, essa morte dessa maneira. Em vez dele ter continuado na presença de Deus, continuado no altar do Senhor com sua família, ele deixou essa história horrível, né? Na Bíblia ficou registrada que ele teve esse fim ruim dele ter morrido dessa maneira, e a família dele e tudo que ele tinha de valor. Mas a Raabe era uma mulher aos olhos humanos, a prostituta, uma mulher mal vista. Ela teve o nome dela em Hebreus 11, Heróis da Fé. Tiago fala sobre ela, né, pela fé que ela fez aquilo, o livro de Tiago. E outros livros também falam em Raabe, ela, como diz, né, ela casou, ela teve família, né? Então, não interessa o que você é, como você é, se você se mostra original ou artificial, se tem que usar maquiagem, igual eu tô com uma espinha aqui, ó. Até pensei em colocar uma maquiagem para tampar, só que eu resolvi não colocar. Sabe por quê? Às vezes a gente, para a sociedade e perante o Senhor, a gente usa tanta maquiagem para tampar as feridas, para tampar as tristezas, para tampar as imperfeições. Mas às vezes a gente não consegue, né, nem nos prostrar diante do Senhor. Raabe, ela teve que deixar suas imperfeições. Ela teve que ofertar a Deus a sua vida, né, oferecer pela fé, ajudar aqueles homens e pedir proteção por ter ouvido falar de um Deus poderoso que fez tantas maravilhas. Ela ouviu falar e ela resolveu, né, ter um fim da vida, como diz, diferente, se prostrando diante de Deus, confiando em Deus. Então, que nós venhamos confiar no Senhor e que nós venhamos entender que nós somos imagem e semelhança do Senhor, e que Deus nos chamou para ser feliz, nos chamou para nós ser cheios dele. Às vezes eu me questionava a Deus o porquê às vezes eu começo algo e às vezes dá vontade de desistir, e qual era meu problema, e muitas coisas eu questionava a Deus. Eu fui estudar sobre meu temperamento e descobri que isso é normal, é o meu temperamento, só que porém eu posso, né, lutar sempre para mim prosseguir. Se a minha fraqueza do meu temperamento é querer desistir, eu devo lutar para mim persistir, para mim prosseguir.
Se a minha fraqueza, o meu temperamento às vezes é muito comunicativa, eu devo lutar para mim ser comunicativa, mas também observar mais e tentar aprender. Então, eu não sei qual é sua fraqueza, eu não sei qual é seu temperamento, mas lembra que Deus tem o poder de nos transformar. Deus tem o poder de mudar a nossa história. Deus tem o poder de pegar uma prostituta, como ele fez na vida da Raabe, e levar ela e sua família para o altar. Porque a família da Raabe, né, e a Raabe, no caso, ficou no meio do povo de Israel até o fim, que era o povo de Deus. Às vezes a gente está no altar do Senhor e está precisando de colocar a nossa casa em ordem. E às vezes a gente está longe da presença, está precisando simplesmente de dizer sim, Senhor. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Que o resto Deus faz. Deus muda as nossas imperfeições. Como diz, ele falou para Paulo, né? Minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E ele muda a nossa história. Só Deus sabe o tanto que ele mudou a minha vida. Eu sei que eu sou muito imperfeita, ainda preciso de muita mudança. Só que o que eu era, o que eu fui de quando eu tinha uns 13 anos, o que eu fui durante minha caminhada toda e o que eu sou hoje, sou grata a Deus por Ele não ter desistido de mim. Assim como Ele não desistiu de um gadareno, né? Ninguém dava nada para aquele homem, Jesus o curou ele. Assim como Ele não desistiu de várias outras pessoas, na Bíblia mostra tantas curas, tantos milagres. Deus, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de você. E Ele não esqueceu de você. Ele sabe o tempo certo de trabalhar. E Ele tem o poder de mudar a sua vida, mudar a sua história. E fazer você cantar o hino da vitória. Paz, Senhor.